2º e do 3º ano. Hoje nós vamos para a nossa 29ª aula de ciências. Olha quanto tempo já passou, hein? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as características da Terra. Até aqui a gente tem trabalhado um pouquinho sobre o Sol, né? Sobre as características que marcam o nosso dia, sobre a importância do Sol para manter a vida dos seres vivos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as características do nosso planeta Terra. Mas primeiro a professora quer relembrar dos nossos combinados de sempre, né? Quem puder, fique em casa. Quem tiver que sair, use sempre a sua máscara, então, para sair de casa. Mantenha esses cuidados básicos, né? Para a gente poder continuar se prevenindo. Lave bem as suas mãos e procure aquele lugar aí para se concentrar um pouquinho para a nossa aula de hoje. Já estamos quase no final, aí falta só um pouquinho para acabar as aulas, então eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência e aproveitem bastante os conteúdos de agora, que depois vai deixar um pouquinho de saudade. Então a professora vai dar alguns minutinhos para que vocês possam fazer tudo isso. Agora que vocês conseguiram arrumar o lugarzinho de vocês, a professora quer que vocês peguem o caderno ou aquela folhinha que vocês têm anotado as nossas aulas desde o comecinho já, né? E coloquem a data de hoje, 2020 aí, e coloquem assim, aula de ciências. Para isso, a professora vai dar mais um minutinho para vocês. Não esqueçam que essas anotações são muito importantes. Agora, pessoal, a professora vai chamar aqui uma parte da nossa aula aqui que tem chamado muita atenção de todo mundo, que é a atividade de vocês na videoaula. Essa semana foi muito interessante. Eu recebi algumas atividades que já foram de algum tempo, mas o que fez o maior sucesso mesmo foi a parte do projetor celeste que o professor Fábio Spina ajudou a gente a fazer. Quero agradecer aí o professor Fábio Spina. Fábio, um beijão, um abraço. Muito obrigada mesmo. Os alunos, os estudantes, eles adoraram. Eu recebi muitas fotos, recebi outras que ainda não deu tempo da professora colocar essa semana, mas o projetor foi um sucesso. Acharam o Cruzeiro do Sul, muitos estudantes enviaram várias fotos, até vídeos, e alguns ainda estão enviando fotos. Quem não fez ainda, faça. Alguns até adaptaram com outros papéis que não foi o papel alumínio e deu muito certo. Então, tentem fazer aí esse experimento que é muito legal. Então, vamos assistir o vídeo? Agora, pessoal, a gente vai para o pedacinho da nossa aula que fez o maior sucesso, mas hoje é o último dia que o professor Marcos vai participar da nossa aula. Alguns estudantes enviaram algumas perguntas para a professora Lígia.
O professor Marcos vai responder, eu vou enviar a resposta diretamente para vocês, porque na semana que vem nós vamos começar com um outro conteúdo. Mas eu quero agradecer muito ao professor Marcos por todas as respostas. É a nossa 7ª aula com ele respondendo as perguntas dos estudantes. Quero agradecer a todas as professoras, as pedagogas, as mães, aos pais, aos familiares que ajudaram os estudantes a enviar as perguntas, que deram essa chance da gente aprender um pouco mais sobre astronomia, que foi surpreendente. Agradecer muito ao professor Marcos, que ele teve assim um ótimo coração, assim, ele influenciou muito na nossa aula, assim, com uma aprendizagem que a gente talvez demorasse muito tempo para saber, e eu tinha coisas que eu nem desconfiava e aprendi muito com o professor Marcos. Então, o vídeo de hoje é o nosso último vídeo sobre astronomia desse ano, mas as curiosidades não acabam por aqui. Quem ainda enviou o vídeo, o professor ele já vai estar enviando a resposta para vocês diretamente, que o professor Marcos enviou. Então, prestem muita atenção que essa semana tem perguntas muito curiosas e o vídeo ficou um pouquinho mais comprido, porque é o nosso último vídeo de hoje. Oi, eu sou a Maria Clara, estudo na Escola Moradias do Ribeirão, no 2º ano C, com a professora Marta. E eu queria fazer algumas perguntas para o astrônomo Marcos. Quantos planetas existem no espaço? Quantos anos você tinha quando começou a estudar astronomia? Quantas estrelas existem no céu? Por que a noite é tão escura se há tantas estrelas no céu? As estrelas podem se apagar um dia? E um beijo. Tchau. A Maria Clara faz várias perguntas aqui. Uma das primeiras perguntas é quantos planetas existem no espaço? Bom, vejam só, planetas no Sistema Solar a gente tem o Mercúrio, o Vênus, a Terra, o Marte, o Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os demais são pequenos corpos do Sistema Solar. Agora, se você está pensando no espaço todo como universo, a gente não sabe, porque a gente não sabe ainda quantas estrelas possuem planetas. Eu pergunto com quantos anos eu comecei a estudar astronomia. Eu comecei a estudar profissionalmente a partir dos 17 anos de idade, quando entrei na faculdade de Física. Pergunto quantas estrelas existem no céu. Uma quantidade muito grande de estrelas, que eu não tenho o número para descrever essa quantidade. Pergunta por que a noite é escura, já que existem tantas estrelas no céu. Porque a luz das estrelas mais distantes ainda não chegaram na Terra. E a pergunta também se as estrelas podem se extinguir. Sim, as estrelas têm nascimento e têm morte, então ela vai se extinguir depois de um certo tempo de vida. Astrônomo Marcos. Meu nome é Ana Júlia, estudo na Júlia Maria de Lena e estou no 3º ano B. Eu tenho uma pergunta para você. O que tem dentro dos buracos negros? Tchau! Ana Júlia pergunta o que tem dentro do buraco negro. Ana, a gente não sabe o que tem dentro do buraco negro. É uma grande quantidade de massa concentrada num espaço muito pequeno. Ou seja, a gente não sabe como que se comporta os objetos dentro de um buraco negro. Oi, meu nome é Maria Eduarda da Silva Balmer, eu estudo na Escola Municipal Presidente Pedrosa, estou no 3º ano C e hoje vim fazer 3 perguntinhas para o professor Marcos. Professor Marcos, o que te fez se apaixonar pela astronomia? Professor Marcos, você já viu um OVNI? Professor Marcos, você já foi para o espaço? A Maria Clara faz várias perguntas aqui. Uma das primeiras perguntas é quantos planetas existem no espaço? Bom, vejam só, planetas no Sistema Solar a gente tem o Mercúrio, o Vênus, a Terra, o Marte, o Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os demais são pequenos corpos do Sistema Solar. Agora, se você está pensando no espaço todo como universo, a gente não sabe, porque a gente não sabe ainda quantas estrelas possuem planetas. Eu pergunto com quantos anos eu comecei a estudar astronomia. Eu comecei a estudar profissionalmente a partir dos 17 anos de idade, quando entrei na faculdade de Física. Pergunto quantas estrelas existem no céu. Uma quantidade muito grande de estrelas, que eu não tenho o número para descrever essa quantidade.
pergunta por que a noite é escura, já que existem tantas estrelas no céu. Porque a luz das estrelas mais distantes ainda não chegaram na Terra. E a pergunta também se as estrelas podem se extinguir. Sim, as estrelas têm nascimento e têm morte, então ela vai se extinguir depois de um certo tempo de vida. Eu estudo no segundo ano da Escola Paranavaí, segundo ano B. A minha pergunta é, professor Marcos, quantos asteroides você já viu de perto? Quantos anos você teve que estudar para ser um astrônomo? Tchau, beijo. A Raíssa me perguntou quantos asteroides eu vi de perto. Nenhum, Raíssa. Todos os asteroides que eu observei num telescópio na Terra. E na verdade eu não vi diretamente, eu não coloquei meu olho na base do telescópio. Eu obtive imagens através de um computador e depois eu trabalhei com essas imagens obtidas pelo computador. Perguntou quantos anos eu levei para me formar astrônomo. Eu fiz 4 anos de uma graduação em física, depois eu fiz mais 2 anos de mestrado em mecânica celeste e depois eu fiz mais 4 anos de doutorado. E normalmente a gente leva em torno de 10 anos estudando para se formar um astrônomo, porque para ser astrônomo é necessário ser um doutor em astronomia também, tá? Professor Marcos, meu nome é Jordana, do 3º ano B. Eu queria fazer 2 perguntas para você. A primeira, qual é o tempo de vida do Sol? A segunda, eu gostaria de saber qual planeta X ou Nibiru é real. Se for real, futuramente poderá ser observado com um telescópio. Eu gostaria de saber muito. Obrigada. A Jordana me pergunta sobre o tempo de vida do Sol. O Sol tem um tempo de vida calculado em 10 bilhões de anos e ele está mais ou menos na meia-vida. Ela pergunta também a respeito de um planeta. Se não me falha, se eu entendi bem, é o Nibiru, se ele é real. Não, ele não é real, tá? Oi, eu sou a Giovana, do 2º ano, estudo na Escola Mater de Calcutá e hoje eu vim fazer uma pergunta sobre a matéria de ciências. Então, a pergunta é, do que o nosso planeta é feito? Tchau! A Giovana pergunta sobre a composição da Terra. A Terra é composta por minerais que formam as rochas, isso que você vê aí à sua volta no seu jardim, que é composto por sílicas, ela tem cálcio, tem magnésio, tem uma série de materiais na sua composição. E alguns desses materiais, desses átomos que formam a Terra, também são aqueles que formam o corpo humano. No interior da Terra, devido à alta temperatura, esses materiais derretem e eventualmente no vulcão eles saem e são expelidos em forma de lava. Eu sou a Heloísa, estudo no 3º ano D com a professora Josiele e estudo na Escola Municipal Álvaro Borges. Eu queria fazer umas perguntas para o astrônomo Marcos. Qual é o tamanho da Terra? Qual é o tamanho de uma estrela? Existem seres vivos em outros planetas? E é isso. Tchau! A Heloísa pergunta sobre o tamanho da Terra. A Terra tem um formato próximo de uma esfera e de um lado para o outro, ou seja, o diâmetro dessa esfera é mais ou menos 13 mil quilômetros. E se você for de um ponto da superfície da Terra e der a volta e voltar ao mesmo ponto, você vai percorrer aproximadamente 40 mil quilômetros. Ela pergunta também sobre o tamanho das estrelas. Nós temos estrelas de mais variados tamanhos. O Sol, por exemplo, ele tem mais ou menos 109 vezes o tamanho da Terra. Tá? E existem estrelas muito maiores do que o Sol e algumas menores também. O peso da Terra, a massa da Terra, a gente estima em cerca de 330 mil vezes maior do que a Terra. Ela pergunta também se existem seres vivos em outros planetas. Bom, essa é uma pesquisa que está sendo feita. Os astrônomos ainda não têm essa resposta, tá? Eu sou a Heloísa, estudo no 3º ano D com a professora Josiele e estudo na Escola Municipal Álvaro Borges. Eu queria fazer umas perguntas para o astrônomo Marcos. Qual é o tamanho da Terra? Qual é o tamanho de uma estrela? Existem seres vivos em outros planetas? Bom, essa é uma pesquisa que está sendo feita. Os astrônomos ainda não têm essa resposta, tá?
Oi, astrônomo Marcos. Eu me chamo Maria Júlia, da Escola Municipal Ninfa Maria da Rocha Peplau, do 2º ano C, da professora Cláudia. E eu tenho 2 perguntas para você. A primeira, qual é o tamanho da Terra? E a segunda, quanto ela pesa? Beijo, tchau. Maria Júlia também pergunta a respeito do tamanho da Terra. Então, a Terra tem um formato próximo de uma esfera e o diâmetro, ou seja, de um lado dessa esfera ao outro, é da ordem de 13.000 quilômetros. E se você percorresse um ponto da superfície da Terra até o outro lado, você teria andado mais ou menos 40.000 quilômetros. Com relação ao peso da Terra, que é aquilo que na astronomia e na física a gente chama de massa, né? É um número tão grande que você teria que colocar o número 6 e escrever 24 zeros depois desse número 6. A gente diz que é 6 vezes 10 a 24 quilogramas. É uma unidade de massa que você vai aprender lá no curso de ciências, tá? Então, pessoal, gostaram do que vocês aprenderam aí nesse vídeo? Vocês viram que interessante do buraco de minhoca, que é o buraco branco, né? Que o professor Marcos respondeu para o Kenzo. Que o buraco negro, que o tempo passa mais devagar perto do buraco negro. Mas tudo isso são teorias. Vocês viram que o professor Marcos falou que estão estudando, os astrônomos estão estudando sobre isso ainda. As perguntas que as outras crianças fizeram também foram muito interessantes. Olha quantas coisas a gente aprendeu. E agora nós vamos relembrar um pouquinho da última aula, que é sobre a importância do Sol para a nossa vida, da radiação do Sol, como que isso influencia no nosso ritmo diário, né? O Sol tem uma influência no nosso dia a dia, o que a gente faz de dia, o que a gente faz de noite, e mesmo quando a gente não vê o Sol, que não é um dia nublado, ele continua lá. E a NASA fez uma experiência muito legal. Durante 5 anos, eles filmaram o que acontecia no Sol, e eles enviavam, as sondas espaciais, os satélites, eles enviavam fotos para cá, para o nosso planeta Terra, para ver o que estava acontecendo, as explosões solares, as manchas solares, e a professora trouxe esse vídeo para vocês assistirem. É lindo, é muito legal, para vocês verem como o Sol ele foi se modificando durante 5 anos. Vocês lembram que a gente viu na última aula que existem estrelas, que o nosso Sol é uma estrela, né? Que existem estrelas azuis, estrelas vermelhas, estrelas amarelas, e que o Sol é uma estrela amarela. E esse vídeo vai mostrar o Sol de uma maneira linda. Vocês vão ver o tempo passando e o que vai acontecendo com o Sol durante 5 anos. Então vamos assistir esse vídeo agora?
Viram, pessoal? Que legal, né? Como o Sol é uma estrela linda e é ele que proporciona a vida no nosso planeta. E eu quero saber aí de vocês, quem fez na última aula aqui, ó, a atividade que a professora Lígia deixou, que era pra gente realizar aí, fazer a tabelinha ou desenhar, né, as atividades que a gente realiza de noite e de dia. Vocês fizeram essa tabela? De dia a gente brinca, né? A gente levanta, a gente escova os dentes. De tarde, às vezes a gente assiste aula de manhã, às vezes a gente assiste aula de tarde. Vocês completaram a tabelinha? E o sol, o dia, a noite tem influência direta aí nessas atividades. E de noite, o que a gente faz de noite? Às vezes a gente assiste um programa que a gente gosta, a gente dorme. Então a professora quer que vocês registrem essa tabela e mandem essas fotos aí para mim, como que o dia e a noite influencia no nosso ritmo diário. Será que influencia também na vida de outros seres vivos, o dia e a noite? A gente já falou sobre isso um pouquinho. E para vocês prestarem mais atenção nessa atividade, a professora trouxe um jogo para vocês. O nome do jogo é Trilha do Dia e da Noite. Então o jogo vai funcionar da seguinte forma. Então vai ser assim, ó. Quando eu caio na casinha onde tem o sol, você vai ter que falar uma atividade que você faz durante o dia. Então, por exemplo, jogar bola. Então, se você joga bola, você vai fazer uma atividade durante o dia. Então, a gente vai ter um dado para jogar essa brincadeira e você joga o dado, o número que você tirar, o número de casinhas que você vai andar. Se você cair na lua, você vai dizer uma atividade que você faz durante a noite. O jogo você pode jogar com sua família, com seu irmão. Se você cair na casinha que está vazia, você vai escolher o que você quer fazer. A atividade que você faz durante o dia ou uma atividade que você faz durante a noite. Vence quem chegar ali, ó, aqui na chegada e completar tudinho aqui, ó. Quando cair aqui, por exemplo, escovar os dentes antes de dormir, é uma atividade que você faz durante o dia ou durante a noite? Se é antes de dormir, a gente faz durante a noite. E a professora ali já colocou, esse jogo é muito legal, né? Vocês viram que a gente já trabalhou com esse tipo de jogos e tem alunos que fazem assim, ó. É o Leonardo, se eu não me engano, um aluno que fez o joguinho, do jogo de tabuleiro que ele fez ficou melhor que o da professora, de tão lindo que ele fez o joguinho dele. E aqui a professora colocou as regras do jogo para vocês. E você pode modificar esse jogo também. Por exemplo, como que eu posso modificar, professora Lígia? Com características, tarefas que são realizadas durante o dia. Por exemplo, lavar a louça. Eu posso lavar de dia, eu posso lavar de noite. Então você pode colocar tarefas que eu realizo durante o dia. O que mais? Arrumar a cama. Quando eu levanto, é uma tarefa que eu faço durante o dia. Então, você pode variar o joguinho. Se eu cair na casa do dia, eu tenho que falar uma atividade que eu realizo durante o dia. Eu posso variar também com profissões. Profissões que são realizadas somente durante o dia. Você pode escolher uma profissão que é realizada durante o dia e uma profissão que é realizada durante a noite. Por exemplo, o enfermeiro, ele trabalha durante o dia e durante a noite. Um médico também trabalha durante o dia e durante a noite. Então, você pode variar a brincadeira. Outra coisa que é bem legal, espécies de animais. A gente já falou bastante sobre isso. São de hábitos noturnos, por exemplo, o morcego. É um animal que tem hábitos noturnos, então vocês podem variar a brincadeira com outras atividades aí que tem a ver com o nosso dia a dia. O que mais? Comportamento da cidade durante o dia e durante a noite. O que será que a gente faz mais na cidade durante o dia e durante a noite? Durante o dia, principalmente, a gente faz mais compras, vai mais no mercado, né? Tem pessoas que fazem mais de noite, mas durante o dia, especificamente, a gente vai mais no mercado. Durante a noite, durante um certo período, alguns mercados, né? A maioria dos mercados fecham, então a gente não vai deixar para ir no mercado à noite. Então, vocês podem variar a brincadeira de diversas formas para a gente sempre manter esse conteúdo fresquinho na nossa cabeça. Então, aqui tem as regras desse joguinho aqui, ó. Então, vocês gostaram desse jogo? Esse jogo é muito legal para a gente marcar aí as atividades que a gente faz durante o dia e as atividades que a gente faz durante a noite. Até aqui, pessoal, é para a gente relembrar o que a gente estava estudando na última aula. E hoje a gente vai falar sobre o que a professora Lígia falou, sobre as características do planeta Terra. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o quê? Sobre as diversas formas de representar a Terra. Então, existem várias formas de representar o planeta Terra. Existem mapas, existem fotografias, existem ali, ó, planisférico, que é como se fosse um mapa. Então, essas formas, elas foram mudando durante o passar dos anos. O globo terrestre e os planisférios são as duas maneiras que são as mais representadas atualmente. Então, aqui a professora Lígia trouxe o globo terrestre e o planisfério é como se fosse aquele mapa.
né? Essas são as formas que são mais utilizadas para representar o nosso planeta. Aqui, ó, essas formas são utilizadas há muito tempo, muito tempo. Desde quando se fizeram os primeiros mapas para navegação, já se imaginava, não era o planeta Terra inteiro, mas já se desenhava um pedacinho aí do planeta. E qual será que é a forma mais ideal para se representar o planeta Terra? O que vocês acham? O globo ou o planisfério? Se você fosse escolher uma forma para fazer o planeta Terra, qual você escolheria? Pensa aí um pouquinho. A gente escolheria o globo, né? Porque o globo terrestre é a forma para a gente imaginar o nosso planeta como ele está lá no espaço. Primeiro, porque ele está em forma de globo terrestre, que é arredondado, achatada nos polos. Segundo, porque aqui a gente pode ver o eixo de inclinação da Terra. Sendo que quando ele está representado de maneira plana, a gente não consegue ver. Numa fotografia também não. Então, a forma ideal para representar o nosso planeta seria através do globo terrestre. E para a gente prestar atenção em tudo isso e aprender um pouquinho mais sobre a Terra, a professora trouxe um vídeo do ABC da Astronomia. Esse vídeo, além dele falar para vocês um pouquinho sobre a Terra, ele vai falar um pouco sobre as características que são importantes para que tenha vida no nosso planeta. Vai falar sobre a Terra, sobre o planeta Terra. E eu quero que vocês prestem muita atenção, porque depois que o vídeo passar, nós vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo. E eu quero que vocês prestem atenção por que tem vida no nosso planeta, né? Vida já encontrada e estão procurando vida nos outros planetas. E os outros planetas do Sistema Solar ainda não possuem vida. O que será que caracteriza o nosso planeta para que ele possa ter vida? Então aqui, vamos assistir o vídeo do ABC da Astronomia. A melhor definição para o planeta Terra é nossa casa. A Terra também é o terceiro de um conjunto de 8 planetas em torno de uma estrela cuja luz é responsável pela manutenção de um fenômeno encontrado em abundância em todo esse planeta, a vida. Apesar de ameaçada em grande parte pelas ações humanas, a vida se estrutura de uma maneira muito complexa e diversa nos vários ambientes terrestres. Entre os planetas rochosos do Sistema Solar, a Terra é o de maior diâmetro, com aproximadamente 12.700 quilômetros. Ela apresenta uma atmosfera que funciona como filtro de várias formas de radiação. As características da nossa atmosfera são resultado de uma forte interação entre o planeta e as espécies que aqui se desenvolvem. Se hoje tememos o aquecimento global, provocado entre outras coisas pelo gás carbônico produzido pelo homem, houve uma fase em que a presença desse gás na atmosfera contribuiu em muito para manter a temperatura média da Terra confortável para o desenvolvimento da vida. A superfície mudou ao longo do tempo numa deriva continental que deu ao planeta a cara que ele tem hoje. A fina crosta da Terra, cuja espessura varia entre 5 e 30 quilômetros, não é contínua. Ela forma grandes estruturas chamadas placas tectônicas, que interagem entre si e que eventualmente produzem grandes tremores de terra. A crosta está depositada, por assim dizer, sobre uma extensa camada genericamente chamada de magma. Com cerca de 5.000 quilômetros de profundidade, ela possui várias subdivisões. Abaixo dessas camadas, há o núcleo terrestre, que possui coisa dos seus 1.700 quilômetros de diâmetro, distribuídos numa região sólida no centro e líquida logo a seguir.
O movimento do ferro derretido no interior terrestre, juntamente com a rotação de nosso planeta, cria um efeito semelhante a um dínamo que gera o campo magnético para a Terra. O eixo de rotação terrestre está inclinado em relação ao plano da nossa órbita. Adicionando essa inclinação à rotação da Terra em torno de si mesma e à revolução em torno do Sol, acabamos vendo o que acontece no espaço. Inclinada, a Terra recebe ora mais luz e calor do Sol no hemisfério sul, ora no hemisfério norte, 6 meses depois. Essas linhas que representam os pontos de maior afastamento do Sol durante o ano em relação ao Equador são chamadas de trópicos. As estações marcam ciclos que, juntamente com as dinâmicas da atmosfera e água no planeta, resultam num ambiente ímpar para o desenvolvimento e conservação da vida. Precisamos urgentemente aprender a respeitar esses e outros ciclos do planeta para que possamos chamar a Terra de casa por muito mais tempo. Até o próximo programa. Então, vocês gostaram do vídeo, pessoal? Vocês observaram que logo no começo ali, ó, a gente já vai ter algumas explicações das condições de vida na Terra. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. De acordo com o vídeo, quais são essas condições necessárias para que tenha vida na Terra? Primeira coisa vai ser o quê? A atmosfera. O que é? Vocês vão falar, professora Lígia, o que é essa atmosfera? A atmosfera é uma camada que envolve aqui, ó, nosso planeta Terra, que impede a saída de gases que são super importantes para manter a nossa temperatura e também é muito importante para que essa atmosfera, para que quando, por exemplo, meteoritos, eles acabem se chocando com a Terra, para que quando eles entrem no planeta Terra, eles acabem pegando fogo e não consigam atingir no nosso planeta. Então, a atmosfera terrestre ela é muito importante. Existem planetas que são muito mais próximos do Sol, por exemplo, e eles não têm atmosfera, então durante o dia eles são muito quentes, durante a noite eles são muito frios. Isso não propicia que eles possuam vida. Outra coisa que é muito importante que a gente não vive sem é o quê? Água, né? Quem vive sem água? A gente não vive sem água. E para estar relacionado a tudo isso é o quê? A posição do planeta Terra em relação ao Sol. Então, a posição de ser o terceiro planeta, ter a inclinação da Terra, tudo isso propicia para que o planeta Terra tenha vida. Essa inclinação e ser o terceiro planeta em relação ao Sol propicia para que o nosso planeta tenha vida. Então, essas condições são condições necessárias para que o planeta Terra tenha vida. Ele vai falando ali durante o vídeo as condições para que o nosso planeta tenha vida e os cuidados que a gente deve ter com o planeta para que ele possa ser considerado de nossa casa durante muito tempo ainda. Porque conforme ele fala sobre aquecimento global, conforme a gente vai fazendo certas ações, a gente vai prejudicando a vida no planeta Terra. Então, a gente tem que ter sempre na cabeça que condições será que são necessárias para ter vida no nosso planeta. Vocês já haviam parado para pensar nisso? Então, a professora agora vai fazer uma outra coisa com vocês. Pensar um pouquinho. Se vocês já pararam para pensar, como será que o nosso planeta Terra aqui, ó, é por dentro? Porque vocês sabem, né, que a gente não mora dentro do planeta. A gente mora aqui por cima, né, nessa partezinha aqui de cima que é chamada crosta terrestre aqui. A gente não mora lá dentro, a gente mora aqui por cima. E será que é possível cavar um buraco aqui dentro do planeta? Aqui chegar do outro lado, aqui cavar aqui, chegar aqui? O que vocês pensam? Quem já pensou nessa ideia de cavar um buraco aí no planeta? Então a professora vai deixar de tarefa aí para vocês que vocês desenhem como que você acha que é o interior do planeta Terra. Se eu cavasse um buraco no planeta, o que eu ia achar aqui dentro? O que vocês acham que eu ia achar aqui dentro do nosso planeta Terra? Já perguntaram pro professor Marcos o que tem dentro da Lua? E dentro do planeta Terra, vocês já sabem o que tem? Já pararam para pensar nisso? Então, a professora vai deixar um minutinho aí para vocês pensarem nessa ideia do que tem dentro do planeta Terra.
Então, pessoal, essa ideia de desenhar e de saber o que tem dentro do planeta Terra já foi até escrito no Ciência Hoje das Crianças. Um autor lá do Ciência Hoje das Crianças, ele teve essa ideia aí quando ele era criança. Ele se juntou com os amigos dele e eles achavam que se eles cavassem do fundo da Terra até o outro, até bem fundo, eles iam chegar na China ou até mesmo no inferno. Olha só que história interessante. Então, um dia ele juntou os amigos dele e eles começaram a cavar esse buraco. Cavaram. Todo mundo que passava, os amigos que passavam, ajudaram a cavar. E eles ficaram durante 1 mês cavando esse buraco. Olha como que o buraco ficou ali, ó. E, na verdade, eles não chegaram em lugar nenhum, porque não dá para cavar esse buraco até a China ou outro lugar. Por quê? A Terra, dentro do planeta Terra, existem o quê? Existem 3 camadas. Então, essa camadinha mais fina que a gente vê aqui, ó, que a gente mora, é a crosta terrestre. Ela é uma camadinha super fina. Embaixo dessa camada, existe uma camada mais pastosa, que a gente chama que é o manto. Quem já viu um vulcão entrando em erupção? Quando o vulcão entra em erupção, que sai a lava, quem está saindo ali naquela lava é essa parte mais pastosa, que a gente chama de magma, mas na verdade é uma parte do manto que está saindo. Que ele é tão quente, que ele sai, muitas vezes quando entra em erupção, ele destrói até mesmo cidades. E aí formam as rochas. Tem rochas que são formadas a partir do momento que o magma ele já é expulso, assim, né? Ele sai do vulcão, já se formam algumas rochas e algumas são formadas depois. Porque aqui a crosta, a gente tem que imaginar que essa partezinha aqui, ó, ela não é colada. Os continentes, assim como os mares aqui embaixo, eles são formados por plaquinhas que estão separadas. E às vezes essas plaquinhas se separam ou elas se juntam. Quando elas se separam ou se juntam, esse magma acaba saindo se tiver algum lugarzinho aberto, como o vulcão. Então ele acaba escapando. E lá mais embaixo, ainda no fundo, existe uma parte mais líquida que é bem quente, que é chamada de núcleo. E mais no interior existe uma parte bem sólida, que é o núcleo mais interno. Daí vocês vão me perguntar, professora Lídia, como que chegaram até lá? Ninguém chegou até lá. E eles fizeram isso através de sondas, porque acredita-se que o núcleo é tão quente que chega a ser a temperatura do Sol. Então eles fizeram com sondas. Não se conseguiu até hoje nem perfurar a crosta terrestre para chegar até o manto, de tão profundo que é, mesmo a crosta terrestre sendo uma camadinha bem fina. Então agora a professora vai ensinar para vocês uma atividade que é bem simples de fazer para vocês compreenderem melhor. Então a gente já falou que a Terra é formada por 3 camadas, a crosta, o manto e o núcleo. Então agora vocês vão observar, porque talvez vocês não tenham a massinha de modelar aí. Também tem receitas aí de massinha, pessoal, procurem com a família de vocês, que a gente pode procurar massinha na internet, é bem facinho de fazer, e vocês podem fazer com massinha feita em casa. Então a professora ali já trouxe aqui, a gente vai precisar de massinha de cor vermelha, amarela, azul, e eu trouxe até um pouquinho de verde aqui para representar a crosta. Se você não tiver essas cores, não precisa ser essas cores, você pode usar a cor que você quiser. A intenção aqui é só que vocês compreendam mais ou menos o que é a crosta, o manto e o núcleo. Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai fazer aqui, pegar a massinha na cor vermelha. Então, eu vou pegar a massinha de modelar na cor vermelha e vou fazer uma bolinha. Essa bolinha aqui, ó, ela pode ser pequena, que ela vai ser a menor parte aqui, que vai ser o núcleo. A professora Lídia vai fazer aqui o núcleo o núcleo interno, que ele é mais sólido. Vocês vão me perguntar, professora, mas ele é bem quente e ele está lá no interior da Terra. Por que que ele não é líquido? Ele não é líquido, pessoal, porque ele não é líquido porque existe uma pressão da Terra. Aí vocês vão pegar a partezinha amarela, o manto. O manto você pode fazer ele aqui, ó. Espalha ele, você pode fazer ele mais grossinho que o núcleo. Mais fino, um pouco mais fino que o núcleo. Pode, aqui vem e você enrola ele, ó. Enrola em cima do núcleo. Então aqui a gente tem o manto. E depois você vai fazer uma massinha bem fininha aqui, ó. A prof vai pegar aqui de azul. Você enrola bem enroladinho. Quem tiver um rolinho aí em casa com a mãe, aí com a família, pode pegar. Vai achatando aqui.
E você vai enrolar aqui, ó, para fazer a crosta terrestre, ó. Aí você enrola e você vai ter teu planeta Terra. E as camadas que ele tem por dentro. Depois, pessoal, a professora vai mudar aqui só para vocês darem uma olhadinha. Quando você cortar, olha só como ele vai ficar por dentro. Ó. Você pode pegar, não pegue uma faca, pegue uma régua ou pegue uma tesoura e você vai cortar ali por dentro e você vai ver como que ele vai ficar. Ó, a gente enrola bem aqui. Dá para eu tentar fazer aqui bem rapidinho. Olha aqui, ó, o meu. Vocês estão vendo? Olha só. Então, vai ficar aqui, a minha crosta até ficou meio grossa. Tinha que ter ficado um pouco mais fino. Então, vai ficar a crosta, o manto e o núcleo. Então, essas são as 3 camadas da Terra. Estão vendo bem? Então, essa é a nossa Terra formada por dentro. Lembrando sempre que essa parte amareladinha aqui, que é o magma, que é o manto, que vai ser o magma que sai lá quando o vulcão lá explode, lá entra em erupção, é o magma que sai essa parte aqui. E daí, pra gente ir encerrando a nossa aula, a professora vai deixar uma tarefinha para vocês. Eu quero que vocês criem um planeta com todas essas informações que a gente teve de astronomia aí. Crie o próprio planeta de vocês. Pensem que vocês vão criar um planeta. Os seres vivos que existem nele. Não esqueça de desenhar e escrever tudo que os seres vivos desse planeta vão precisar para sobreviver. Usem a imaginação de vocês e mandem para a professora Lígia, que eu vou mostrar para o professor Marcos também. Com todas as informações que a gente teve, vamos pensar aí no planeta. Combinado? Então, a professora Lígia, olha, vai se despedindo por aqui. Até a próxima aula. Nós vamos começar com conteúdo novo que vocês vão gostar bastante e eu vou precisar da colaboração de vocês também. Um beijão!